Saudações cordiais, amigo Sérgio. Seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro para o curso de delegado da Polícia Civil na disciplina de Direitos Humanos. Meu nome é Bruno Viana, estaremos juntos aí ao longo desse curso de Direitos Humanos para delegado da Polícia Civil. Antes de começarmos a trabalhar o conteúdo, eu gostaria de fazer apenas 2 lembretes. Assista ao nosso bloco de apresentação, tá? Lá nós falamos da bibliografia, falamos um pouco da nossa metodologia, do que nós vamos abordar ao longo desse nosso curso. Então, recomendo que você assista o nosso bloco de apresentação. E 2, estou te esperando nas minhas redes sociais. Se você ainda não acessou o nosso Facebook, vai lá, acessa Professor Bruno Viana no nosso Facebook, o nosso Instagram, @Prof. Bruno Viana, e o nosso Twitter, @Prof. Bruno Viana. Todos os dias, muitas dicas de direitos humanos para você que está se preparando para o concurso de delegado da Polícia Civil Brasil afora, ok? E claro, muito bom humor para te acompanhar nessa preparação. Amigo Sérgio, coloque-se cômodo e vamos começar a trabalhar. Ora, vamos iniciar esse nosso curso falando um pouco sobre a teoria geral dos direitos humanos. Desde o aspecto conceitual, passando pelas características, pela classificação dos direitos humanos, que são geralmente, quando se fala em teoria geral dos direitos humanos, são os temas que são mais cobrados na prova de delegado da Polícia Civil. Tanto a parte conceitual, mas principalmente características dos direitos humanos e classificação dos direitos humanos. A evolução dos direitos humanos, como ele é classificado dentro dessa evolução. Para um conceito de direitos humanos, eu trouxe um conceito simples e, ao mesmo tempo, objetivo e eficaz, que é o do professor Valério Mazzuoli. Acompanha comigo o conceito de direitos humanos. Direitos humanos é expressão intrinsecamente ligada ao direito internacional público. Assim, quando se fala em direitos humanos, está-se tecnicamente a referir à proteção que a ordem internacional guarda sobre esses direitos. Ora, gente, isso é muito interessante. Nessa parte conceitual, nós vamos conceituar direitos humanos e vamos logo desmistificar algumas questões terminológicas que podem ser cobradas nas provas, que é justamente quando se fala relacionadas aos direitos humanos. Ora, primeiro, direitos humanos é uma expressão que está ligada ao direito internacional público. Falar de direitos humanos é falar justamente da proteção internacional. As regras que protegem internacionalmente falando esses direitos. As regras que protegem internacionalmente falando, esses direitos básicos, esses direitos elementares, esses direitos fundamentais, sem os quais o cidadão não poderia viver ou desenvolver sua vida de forma digna. Portanto, é interessante destacar, amigo Sérgio, que o bem jurídico protegido, às vezes, é o mesmo. Mas o caminho pelo qual esse bem jurídico será protegido é o que vai determinar se nós estamos diante de uma regra de direitos humanos ou diante de uma regra, por exemplo, de um direito fundamental. E aí é muito importante destacar justamente essa questão do caminho. Como é que funciona, basicamente, para você não se confundir? Ora, vamos supor a vida. O bem jurídico a ser protegido é a vida. Se a proteção a esse bem jurídico, que é a vida, se dá através da ordem interna, ou seja, do Código Penal, da Constituição, se a ordem interna é a responsável pela proteção a esse bem jurídico, que é a vida, nós estamos diante de um direito fundamental à vida. O correto é você falar direito fundamental à vida. Por quê? Porque estamos diante da ordem interna. Estamos diante da proteção da ordem interna à vida. Por sua vez, se nós ainda diante da vida, a vida como bem jurídico a ser protegido, mas, se a proteção ao direito à vida, a esse bem jurídico, ela vem da ordem internacional, por exemplo, da Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969, ou do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, se a proteção do direito à vida, ela se dá pela ordem jurídica internacional, pelo caminho internacional, pelos tratados internacionais, estamos diante de um direito humano à vida. Portanto, amigo Sérgio, em termos de terminologia, nós não podemos esquecer que, quando falamos em direitos humanos, estamos falando diretamente na proteção internacional àquele bem jurídico. Por sua vez, quando falamos em direitos fundamentais, estamos falando na proteção interna ao mesmo bem jurídico.
Tá? Então, sempre que eu ouvir falar essas duas expressões, direitos humanos, faça um link, faça uma ponte com a proteção internacional ao bem jurídico, ao direito. Quando falamos em direitos fundamentais, por sua vez, também faça um link, faça uma ponte à proteção interna, à ordem jurídica interna. Tá? Proteção interna, ordem jurídica interna, aquele mesmo bem jurídico, aquele mesmo direito, ok? E, quando falamos, existe outra expressão ainda que é bastante utilizada, e você não pode confundir, que é a expressão direitos do homem. Amigo 6, a expressão direitos do homem é uma expressão ligada ao justnaturalismo. É uma expressão que é utilizada quando se quer fazer alusão, quando se quer fazer referência, por exemplo, aos direitos naturais. Aqueles direitos que são naturais, são inerentes da natureza humana, porém ainda não foram codificados, ainda não foram positivados, ok? Portanto, 3 expressões: direitos humanos, expressão ligada à ordem jurídica internacional; direitos fundamentais, expressão ligada à ordem jurídica interna; e direitos do homem, expressão ligada ao justnaturalismo, ok? Amigo 6, é interessante que o eixo axiológico, o eixo de valor dos direitos de proteção à pessoa humana é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana termina sendo esse eixo central ao redor do qual todos os direitos vão meio que circular ao redor da dignidade da pessoa humana. Se eu estou falando, por exemplo, do direito à vida, já não basta que o Estado proteja o direito à vida, simplesmente falando. Já não basta o Estado proteger, por exemplo, a integridade física das pessoas. Ele deve proteger o direito à vida, a integridade física, a integridade moral. E oferecer uma vida digna. É aí onde entra a dignidade da pessoa humana. Portanto, quando falamos de direitos humanos em geral, colocamos a dignidade da pessoa humana como eixo central ao redor do qual os demais direitos vão estar circulando. Os direitos de igualdade, como o direito do trabalhador, como os direitos sociais, da educação, etc., direito de propriedade, direito de liberdade, todos esses direitos vão aí, de certa forma, girar em torno de um dos principais pilares, que é o principal pilar, que é a dignidade da pessoa humana. Ainda falando de terminologia, é importante destacar o preciosismo ou o tecnicismo que o nosso constituinte originário utilizou na Constituição de 88. A Constituição de 88, quando se diz respeito à expressão direitos humanos, o Constituinte ele utilizou um tecnicismo bem preciso em relação à terminologia adequada ao que ele queria dizer, ao que ele queria se manifestar em sede de proteção aos direitos humanos. Por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Vem comigo, vamos ler o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Vejam, amigo 6, que o artigo 5º, parágrafo 1º fala em normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Tem aplicação imediata. Basicamente, o parágrafo 1º se refere ao quê? Aqueles direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição. O artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, entre outros. Então, todos esses direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, eles têm aplicação imediata. Por isso que o artigo 5º, parágrafo 1º, fala em direitos e garantias fundamentais. Vejamos agora o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Vejamos que interessante que o nosso Constituinte aí, ele utilizou os direitos e garantias expressos nessa Constituição. Não utilizou nem direitos e garantias fundamentais, nem direitos humanos. Por quê? Porque ele quis deixar aqui aberto. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ou seja, podemos ter direitos e garantias com o mesmo nível, com o mesmo status de fundamental, de essencial para o ser humano, fora do texto constitucional. Por isso, é que se fala que o artigo 5º da Constituição é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, ok? Dos direitos fundamentais.
Porque nós podemos ter direitos e garantias fora do texto constitucional. A própria Constituição, no artigo 5º, parágrafo 2º, ela já prevê essa possibilidade. Ou seja, ele fala em direitos e garantias não fundamentais, ele só fala direitos e garantias expressos nessa Constituição, porque também prevê a possibilidade de que hajam direitos e garantias fora do texto constitucional. E por último, vamos lá, o artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Amigos sérios, vejam que interessante que o artigo 5º, parágrafo 3º, fala em direitos humanos. Porque se refere a tratados e convenções internacionais. Então vejam que interessante, né, como o nosso legislador ele foi preciso no uso da terminologia dentro do nosso texto constitucional. Amigos sérios, o artigo 5º, parágrafo 3º, é um dos artigos talvez que eu mais falo ao longo desse nosso encontro, porque não canso de falar, porque já caiu em tanta prova, e tanta gente já errou, que você não pode errar uma questão sobre o artigo 5º, parágrafo 3º. Quando nós formos falar sobre o processo de incorporação dos tratados internacionais, e principalmente sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos dentro do nosso ordenamento jurídico, nós não podemos esquecer de falar, nós não podemos deixar de lembrar, e você não pode deixar de lembrar do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? O artigo 5º, parágrafo 3º atribui aos tratados internacionais de direitos humanos uma posição de destaque, melhor dizendo, de máximo destaque do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque o artigo 5º, parágrafo 3º, ele coloca os tratados internacionais de direitos humanos no mesmo nível das emendas constitucionais. Claro que para isso esse Tratado Internacional de Direitos Humanos deverá ser incorporado com um quórum específico, com um quórum diferenciado, que é o quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, ambas as casas do Congresso Nacional, 2 turnos em cada casa, 3/5 dos votos em cada turno. Ok? Portanto, aí, os tratados internacionais de direitos humanos sempre vão ocupar uma posição de destaque no nosso ordenamento jurídico, principalmente se for aprovado com quórum qualificado, que terá força de emenda constitucional. Ok? Bem, amigos sérios, passamos agora para o nosso novo ponto, um ponto seguinte, que é o ponto característica dos direitos humanos. É muito interessante, tá, discutir, debater as características dos direitos humanos e como elas são, de vez em quando, cobradas nas provas de direitos humanos para delegado da Polícia Civil. Primeira característica é a característica da relatividade. Os direitos humanos, quando incorporados, ou seja, direitos fundamentais, eles não são absolutos. E podem ser relativizados, por exemplo, em situações de conflito. Quando 2 direitos fundamentais estão em choque, cabe ao judiciário, compete ao judiciário decidir qual deverá prevalecer naquele caso. Por que naquele caso? Porque senão teríamos aí graus de importância de direitos humanos. Nós não temos esse grau de importância de direitos humanos. Temos direitos que foram, vamos dizer assim, evoluindo em bloco, que se chama direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, mas todos eles estão interligados, todos eles se complementam. Não há uma separação, a separação é mais doutrinária, tá bom? E de classificação do que mesmo na prática. Por exemplo, o principal direito que o ser humano tem é o direito à vida. Né? O direito à vida é o principal direito que o ser humano tem. E o direito à vida, ainda que ele seja o principal direito à vida, né? Tratando-o como principal direito à vida, ele pode ser relativizado. Por exemplo, a nossa Constituição prevê alguns casos de relativização dos direitos humanos, como a aplicação da pena de morte em caso de guerra, a legítima defesa, o aborto permitido pela legislação, o feto anencefálico, todas essas situações, todas essas circunstâncias, são circunstâncias que permitem a relativização do direito à vida. Então, ora, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que se o direito à vida é o principal direito do ser humano, pode ser relativizado, os demais também podem ser relativizados. Por isso que o Supremo Tribunal Federal não atende e não entende, não admite a existência de direitos fundamentais absolutos. A existência de direitos fundamentais que sejam totalmente imunes a qualquer tipo de relativização. Ok? O STF não aceita. E aí, amigos sérios, nessa discussão STF, direitos humanos, mais especificamente STF e Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, existe um choque.
Por quê? O STF, previamente falando, não admite a existência de direitos fundamentais absolutos. Mas, por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é um documento importantíssimo, tá? Quando se trata de direitos humanos, nós vamos ver isso posteriormente. Essa declaração, ela traz duas situações ou duas ocasiões em que ela não admite de forma alguma relativização desse direito. Acompanha comigo, vamos lá. Trata-se, tá, do artigo 4º e o artigo 5º da declaração. O artigo 4º fala que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A servidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Escravidão, servidão, tráfico de escravo, proibido em todas as suas formas. E o artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aí? Então, amigos Sérgio, vejam que interessante. Quando estamos diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, nós temos artigos que são, segundo a declaração, intocáveis. Né? Não se admite relativização para os casos de escravidão, para os casos de tortura, para os casos de tráfico de escravo, crime, tratamento cruel, castigo, mas o STF, por sua vez, não admite o caráter absoluto dos direitos humanos, mais especificamente, quando incorporado, dos direitos fundamentais, ok? Então, fica a dica aí da relatividade. A primeira característica é a relatividade, justamente em razão de que os direitos humanos podem ser relativizados. Essa é a posição majoritária do nosso Supremo Tribunal Federal, ok? A segunda característica, amigo Cés, é a universalidade. Os direitos humanos, eles são universais, ou seja, os direitos humanos foram criados para serem de todos. Todas as pessoas devem merecer a proteção, uma proteção mínima, uma proteção básica em relação aos seus direitos, em relação aos seus direitos que permitam viver com dignidade. A única condição, a única exigência para que aquela pessoa possa ter acesso a esse direito é justamente fazer parte da espécie humana. Tá? Então, a condição de pessoa humana é o único requisito para invocar uma proteção desses direitos, independentemente de sexo, raça, cor, religião, situação política, nacionalidade, qualquer tipo de elemento que possa discriminar a pessoa, qualquer tipo de elemento que possa afastar a pessoa daquela proteção jurídica a esses direitos básicos, esses direitos elementares, esses direitos fundamentais da pessoa humana, ok? Por isso se fala na característica da universalidade, ou seja, direitos humanos para todos. Ninguém poderá ter seu direito relativizado em razão da raça, sexo, cor, idade, nacionalidade e por aí vai. No final desse nosso encontro, nós vamos falar um pouco sobre a questão do universalismo e relativismo, né? Duas teorias que entram em confronto quando o tema é direitos humanos, e esse confronto, claro, eu vou trazer para vocês, porque é um confronto também que é cobrado em provas, ok? Amigos Sérgio, tudo que nós estamos trabalhando aqui são temas, são elementos que são cobrados nas provas de delegado da Polícia Civil, ok? Então, atenção nisso aí. Quando falamos no caráter universal dos direitos humanos, devemos chamar a atenção para uma data específica, a data de 1945. Melhor dizendo, um ano específico, 1945. Tá? Amigo Sérgio, nem sempre essa visão de direitos humanos universal para todos existiu. Tá? É lógico que antes de 1945 existiam normas de proteção aos direitos humanos. Não tenha dúvidas, tá? A própria criação da Organização Internacional do Trabalho, ela vem antes de 1945. Algumas normas de proteção ao direito internacional humanitário também vieram antes de 1945 e por aí vai. Mas 1945 foi um divisor de águas. Dentro da perspectiva, dentro da análise, dentro da compreensão de que os direitos humanos devem ser para todos. Os direitos humanos devem ser universais. Por quê? 1945 foi o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a humanidade estava estarrecida, estava totalmente anestesiada com tudo aquilo que aconteceu e os motivos, né, que não merecem nenhum tipo de comentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, a população, a sociedade internacional, os estados entenderam que aquilo não poderia se repetir.
uma pessoa não poderia ser morta por uma cor de pele. Uma pessoa não poderia ser morta por ser de determinada nacionalidade. Então, tudo aquilo ali, toda aquela análise daquela situação, levou com que, né, o debate do universalismo crescesse. Ou seja, os direitos devem ser para todos. As pessoas não podem morrer em razão da nacionalidade, em razão da cor de pele, em razão da religião, da escolha política. Isso não pode condenar uma pessoa por conta disso. Então, toda essa questão foi o caldeirão de efervescência, então surgiu a questão com mais força do universalismo. E isso surgiu pós-Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. O ano de 1945, amigo César, é um ano muito importante, porque ele é um divisor de águas quando a gente fala de direitos humanos. Ora, antes de 1945, basicamente, nós tínhamos aí que o sujeito, o cidadão, a pessoa física, ele tinha apenas o Estado para recorrer diante de uma violação de direitos humanos. Se o indivíduo tivesse seu direito violado antes de 1945, ele só tinha a ordem jurídica interna. Ele só tinha um plano interno, só tinha um plano nacional para reclamar, para buscar uma reparação, aquele direito, aquela violação que ele sofreu naquele momento. Basicamente, o Estado ele exercia uma espécie de soberania absoluta no cidadão. Era o Estado e o indivíduo logo abaixo. E o indivíduo só tinha o Estado para pedir socorro. O indivíduo só tinha o Estado para pedir proteção ou punição contra a violação das normas de direitos humanos. Mas aí, amigo Cés, infelizmente, veio a Segunda Guerra Mundial, com toda a sua tragédia, todos os seus efeitos devastadores, e aí surge o ano de 1945. Chegando em 45, final da Segunda Guerra Mundial, chegando em 45, criação das Nações Unidas, a famosa ONU, e aí, a partir da criação da ONU, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, depois da criação da ONU, e com muita força e com muita disposição da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que só vai surgir em 48, nós vamos falar sobre ela mais adiante. Então, a partir de todo esse conjunto, surgiu aí com muita força a questão do caráter universal dos direitos humanos, a questão da universalidade dos direitos humanos, os direitos humanos para todos. E aí, amigo Cés, é onde nós podemos visualizar claramente a diferença do antes e do depois de 45. Antes de 45, como eu falei, o indivíduo só tinha o Estado, só tinha um plano interno, um plano nacional para recorrer. Depois de 45, amigo Sérgio, o que acontece? É criada as Nações Unidas, a partir das Nações Unidas se cria todo um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, tá? Uma série de tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, tratado de proteção à criança, tratado de proteção à mulher, tratado internacional do preso e por aí vai. E dentro desse mesmo nível, nessa mesma direção, são criados também os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. O sistema europeu foi o primeiro a ser criado, depois o sistema americano foi o segundo a ser criado, e depois o sistema africano. Então, amigo Sérgio, olha que interessante. A partir de 1945, o indivíduo ele passa a ter não apenas o Estado como único, como a única entidade, ou único ente, ou único sujeito para reclamar, ou de repente para buscar reparação por uma violação dos direitos humanos. A partir de 45, o indivíduo continua tendo o Estado, tá? É importante destacar, continua tendo o Estado é o principal responsável por todas as violações que acontecem em seu território, contra todas aquelas pessoas que estão baixo a sua jurisdição. Então o indivíduo ele deixa de ter essa única exclusiva, o Estado deixa de ter, melhor dizendo, esse único exclusivo monopólio em cima do indivíduo para ter a sua soberania relativizada. O Estado, depois de 45, ele tem a sua soberania relativizada. Em que sentido? No sentido de que o indivíduo, ele pode, a partir de 45, o quê? Ele pode buscar proteção contra a violação dos direitos humanos nos órgãos internacionais. Ele pode buscar proteção contra a violação de direitos humanos nos órgãos regionais. E aí o indivíduo pode denunciar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pode denunciar os comitês dos pactos internacionais de Nova York, e por aí vai. Então, amigo Sérgio, o ano de 1945 ele é um divisor de águas muito importante no estudo dos direitos humanos, para você compreender essa passagem. Tá? O ano de 1945 ele ajuda a entender criação da ONU, criação do sistema
internacional, criação dos sistemas regionais, tudo isso aconteceu pós-1945. O indivíduo, a partir de 45, ele tem dupla proteção. A proteção internacional, dos órgãos internacionais, dos órgãos regionais, e a proteção nacional. Que, lembrando, continua sendo a principal proteção, continua sendo aquela que é obrigatória do Estado e continua sendo aquela também mais importante, porque ela é imediata. Tá? No sentido de que o Estado deve imediatamente tentar proteger o cidadão, né, e evitar qualquer violação que aconteça contra ele, ok? Ok, amigo Sérgio? Portanto, essa é a característica da universalidade. O ano de 45 era um ano, é um ano, vamos dizer assim, é um marco dentro da proteção internacional dos direitos humanos, ok? Vamos agora a mais uma característica, que é a complementariedade. Ora, amigo Sérgio, complementariedade. Eu falei que os direitos humanos, em alguns momentos, eles são classificados em gerações, a gente vai ver isso lá na frente, e são classificados basicamente em 3 grandes grupos. Direitos individuais, aqueles direitos que visam proteger os direitos, né, pessoais, os direitos da pessoa, como liberdade, direito de liberdade, direito de propriedade, direito à nacionalidade, direito ao voto, por aí vai. Temos os direitos coletivos, que são aqueles que pertencem a todas as pessoas, tá? Aos trabalhadores, direito ao trabalhador, direito à educação, direito à previdência privada, direito ao transporte, né? Se ligar na emenda 90, no final de 2015, que acrescentou o transporte acrescentou expressamente o transporte como direito social, tá? No artigo 6º da Constituição, e os direitos difusos, que são aqueles direitos que pertencem a todos, mas de forma indiscriminada, onde não se busca individualizar o coletivo. Por exemplo, o direito ao meio ambiente. Pertence a todos de forma indiscriminada. Não dá para discriminar nem buscar aquele coletivo que vai ser prejudicado. Enfim, pertence a todos indistintamente. Tá bom? Então, esses 3 grupos de direitos, acompanha comigo, joga na tela, tá? Os direitos individuais, os direitos difusos, os direitos sociais, todos os grupos de direitos, os 3, eles se encontram em relação de interdependência. Um depende, entre aspas, do outro. Porque para eu proteger o meio ambiente, eu tenho que ter assegurado anteriormente a proteção ao direito à vida. Eu tenho que ter assegurado anteriormente a proteção ao direito ao trabalho, à saúde, à educação. Então, ambos, né, esses 3 grupos, eles estão em uma relação de complementariedade. Um complementa o outro. Um auxilia o outro. Porque o meio ambiente saudável, ao mesmo tempo, contribui com a saúde do trabalhador, ao mesmo tempo contribui com a vida, ou direito à vida, do cidadão. Então vejam como eles se complementam. Por isso que é a característica da complementariedade. Ok? Outra característica importante, amigo Cés, é a característica da historicidade. Os direitos humanos, eles são históricos, no sentido de que eles não surgiram a partir de 1945. Apesar de eu comentar com vocês 1945, apesar de falarmos como um ano-chave, como um ano determinante, o ano de 1945, os direitos humanos eles não surgiram em 45, tá? Surgiram bem antes de 1945. Muito antes de 1945. Há quem fala, né, as primeiras constituições, 1215, na Magna Carta de 1215, ou seja, muito antes de 1945, inclusive há quem fale da limitação do poder de Estado, já na época aí dos hebreus, etc. Então, muito antes de 1945, já se falava em limitar o poder do Estado, já se falava, de certa forma, em proteger o direito das pessoas. Tá? Então, 1945 é o ano no qual, a partir do qual, melhor dizendo, os direitos humanos sofrem um processo de internacionalização. Ele sofre um processo de ampliação, ele sofre um processo de universalidade, é a expressão que nós utilizamos. Então, a partir de 1945, os direitos humanos, ele se abre no âmbito internacional, ele irradia, internacionalmente falando, se espalha por vários estados com essa característica mais forte da universalidade, ok? A próxima característica é a indisponibilidade ou inalienabilidade. Ou seja, os direitos humanos eles não podem ser vendidos. Existe uma ausência de conteúdo econômico.
Não se pode transferir os direitos humanos, não se pode vender os direitos humanos. Você pode estar se perguntando, mas professor Viana, o direito à propriedade é um direito humano e eu posso vender a propriedade. É verdade. Mas quando a gente fala de direitos humanos aqui nesse momento, estamos falando dos direitos mais básicos do cidadão, dos direitos mais elementares do cidadão. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Né? A liberdade de poder se locomover. Então, como na época da escravidão não existia. Então, quando a gente fala de inalienabilidade, indisponibilidade, é no sentido desses direitos mais básicos, tá? Desses direitos direitos mínimos do ser humano, ok? Para desenvolver a sua vida de forma digna, tá? No nosso próximo bloco, nós vamos continuar falando um pouco mais das outras características dos direitos humanos para você.